Amém? Você pode orar por mim? Estenda sua mão para cá e ore por mim. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos da Tua bondade, do Teu favor. Nós queremos o Teu agir e a manifestação, Senhor Deus, da Tua glória sobre esse lugar, Pai. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que o Senhor possa derramar graça, Senhor Deus, e bondade sobre nós nesta noite. Nos mostra o caminho correto, Deus. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. É sempre uma alegria e um prazer no meu coração, no meu espírito, em estar aqui com vocês. E a pastora Fátima me deu essa missão hoje. Nós estávamos em reunião da Nova Aliança, dos pastores. E hoje eu estou com essa missão de trazer uma palavra. Primeiramente, ela veio ao meu coração e agora eu quero transmitir ao seu coração. Hoje eu quero falar de algo que para mim é essencial para a caminhada cristã. É algo que eu amo viver isso. E eu faço de tudo para viver isso. O título da mensagem é O Melhor Lugar. Você sabe qual é o melhor lugar? Eu sei que alguns de vós conhecem vários lugares. Eu sei que alguns de vós já viajaram para outros países, conheceram os lugares maravilhosos, países, estados, cidades, pontos turísticos que você para e olha e diz: que lugar maravilhoso, que maravilha de Deus é essa. E muitos lugares que nós frequentamos, que a gente já pisou os pés, muito deles, nós queremos voltar, nós queremos ir novamente. Mas há um lugar melhor do que todos os outros lugares. Você sabe que lugar é esse? Qual é o melhor lugar? E é sobre isso que eu quero caminhar um pouco com vocês nessa noite. Entender pelo Espírito que lugar é esse, que eu preciso ficar, que eu preciso permanecer, que eu preciso voltar e, se possível, como eu já ouvi de alguns jovens, morar nesse lugar. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 27. Quando eu preparei essa mensagem, quando o Espírito Santo me deu essa mensagem, eu tirei do coração e passei para o computador. Eu pensei comigo mesmo, talvez essa foi a mensagem que eu menos usei referência da Bíblia. Porque o Salmo 27, ele nos dá uma instrução, ele nos conduz a um viver que agrada o coração de Deus. E eu quero que você pense sobre uma coisa. Se o Salmo 27 fosse toda a Bíblia, somente ele, daria para nós viver segundo a vontade de Deus, só seguindo o Salmo 27? E nós vamos entender um pouco, que ele nos leva a um viver que agrada o coração de Deus. Então vamos ler a Bíblia conosco. O Salmo 27, verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão.
Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não rejeites com ira o teu servo. Tem sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse salmo, para mim, ele é uma chave para um viver que agrada o coração de Deus. Então, o primeiro entendimento, quando eu olho para esse salmo, é: Davi tinha inúmeros problemas, e não era pouco. Davi tinha inúmeras situações de conflito, de desespero, de medo. Davi tinha problemas, vamos dizer assim, talvez muito mais do que a maioria de nós. E esse salmo, ele é bem naquele período onde Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul e por outros inimigos. Ou seja, Davi sabia o que era perseguição, Davi sabia o que eram os inimigos, Davi tinha medo e Davi tinha muita pressão da vida. Mas da mesma forma que esse salmo me ensina que Davi tinha muitos problemas, ele também me ensina que Davi não ignorou nenhum dos problemas que veio sobre a vida dele. A maioria dos problemas que Davi enfrentou, ele reconheceu que aquilo deveria ser vencido. Mas o mais importante na vida de Davi não era reconhecer que aquilo deveria ser vencido, é que ele tinha um Deus que ele servia, que era muito maior do que qualquer problema, do que qualquer perseguição, do que qualquer medo que pudesse vir sobre a vida dele. Então, essa era uma certeza que Davi tinha. Agora a pergunta é: por que Davi, mesmo cheio de problemas, de lutas, de perseguições e medos e pressões da vida, ele não desanimou? Ele não desistiu? Ele não ficou lá no canto, chorando, resmungando, questionando Deus? Porque Davi aprendeu que dentro dele, e hoje na casa da pastora a gente até comentou um pouco sobre isso, que dentro dele havia um homem que deveria ser mais forte do que dois homens. Porque todos nós sabemos que nós somos seres constituídos de um espírito, uma alma e um corpo. Todos nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Por que Davi não se entregou? Por que Davi não desistiu? Por que Davi perseverou? Porque ele era um homem que havia nascido de novo. Era um homem que havia, vamos dizer assim, vivificado o espírito dele. E no que ele compreendeu que o espírito é o que tem uma comunicação com Deus, é que tem uma comunhão com Deus, ele determinava,
para a alma dele e para o corpo dele aquilo que deveria conduzir a vida dele. E esse é o primeiro entendimento que eu quero que você tenha hoje. O nosso espírito, aquele que tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, é que deve direcionar a nossa vida nessa terra. Então, Davi, ele mostra isso da seguinte forma. O último verso que a gente leu, Davi diz: espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Davi não estava escutando um pastor falar para ele. Davi não foi aquele crente que foi no gabinete pastoral e diz: pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. E eu sei que nós temos uma pastora que nos aconselha bem, nos orienta bem, nos conduz bem para aquilo que é a vontade de Deus. Mas Davi estava aqui diante dele mesmo. Davi estava aqui passando por uma batalha que não era uma batalha externa, não era algo de fora, não era só o rei Saul, não era só os inimigos, era algo dentro dele, e ele precisava resolver aquilo. Então ele diz para ele mesmo: espere no Senhor. Para de besteira, cara. Para de ficar se lamentando. Tu esqueceu quem é Deus na tua vida? Seja forte. Não tenha medo, espere no Senhor. Porque todos nós, irmãos, seja pastor ou não, uma grande ilusão é pensar que pastor não passa por problema. Se vocês não sabem, eu acho que nós, pastores, temos mais problema do que a maioria de vós. Muito mais. Todos nós temos batalhas pessoais. Todos nós temos lutas pessoais, mas se nós não aprendermos a confrontar o nosso eu carnal, o nosso eu que não quer servir a Deus, o nosso eu que não quer adorar a Deus, o nosso eu que não quer fazer a vontade de Deus, o nosso eu que quer se entregar às lutas, às perseguições, ao desânimo, se nós não aprendermos a confrontar esse eu que não agrada a Deus, nós vamos fraquejar na caminhada. Nós vamos ficar no meio do caminho. Então, uma das características fortes de Davi, e deve ser uma das nossas características como homens e mulheres de Deus, é que dentro de nós temos o Espírito Santo de Deus nos guiando, e que ministra ao nosso espírito, e que o nosso espírito deve conduzir a nossa alma e o nosso corpo. Quer um exemplo? Quando você sente vontade de ficar em casa no dia de culto, quem foi que falou mais forte? Foi a tua alma, o teu corpo ou foi o teu espírito? Quem mais você ouviu nessa hora? Hoje eu não vou para a igreja não. Hoje eu não vou para a oração não. Não, eu não vou acordar cedo para me orar não. Não, eu não vou ler a Bíblia hoje. Meus irmãos, quando a alma está abatida, desanimada, nós precisamos fazer aquilo que Davi fazia. Quando nós estamos tristes, eu não quero mais isso, eu não vou fazer mais isso. A pergunta é: quem está governando os nossos sentimentos? Quem está governando as nossas motivações? Olha o que Davi falava para ele mesmo, Salmo 42, verso 5. Diz assim: por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E aí ele vem. Ele percebe que ele está passando por aflição, ele percebe que está passando por luta, ele percebe que está num conflito ali dentro dele, e aí ele diz: ponha a sua esperança em Deus. Imagine você olhando para você mesmo no espelho, aí você: ei, por que esse desânimo todo?
Tu está esquecendo do Deus que tu serve? Tu está esquecendo do Deus que dá esperança, que gera fé, que levanta o abatido? Tu está esquecendo do Deus que tu serve? Olha o que Davi fala mais, lá no Salmo 103. Bendiga ao Senhor a minha alma, e todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueçam de nenhuma das suas bênçãos. Aquele negócio não deu certo, isso aconteceu comigo, eu estou sendo perseguido. Isso Davi. Aí ele para e diz: tu já esqueceu de tanto favor que Deus já fez na tua vida? Tu já esqueceu daquela cura? Tu já esqueceu daquela bênção? Tu já esqueceu daquele emprego? Tu já esqueceu daquela porta que se abriu? Tu já esqueceu da família que Deus te deu? Tu já esqueceu disso e disso? Davi está dizendo para ele mesmo: alma, deixe de esquecimento. Lembre-se o quanto Deus está sendo bom com você. Então, irmãos, isso nos leva a um entendimento. Davi, ele tinha um autogoverno dentro dele. Davi governava a vida dele. E a única vez, escute isso, a única vez que Davi deixou de ouvir a voz do Espírito Santo, e ele foi ouvir a voz da alma, você sabe o que aconteceu? Ele olhou uma mulher na rua e pecou. Ele olhou pela janela e ouviu mais os sentimentos da carne do que a voz do Espírito. E no dia que ele deixou de ouvir a voz do Espírito que estava falando dentro dele, para ouvir a voz dos sentimentos, das emoções, da vontade da carne, ele cometeu pecado. E aí eu pergunto: qual é a voz ativa que tem que ter dentro de nós? A voz do nosso Espírito, que tem por obrigação ouvir a voz de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando o nosso ser, ele dá mais atenção à voz da alma em vez da voz do Espírito, tem uma consequência para nós. O espírito começa a ser abatido, o espírito começa a fraquejar, o espírito começa a ser desanimado, triste. Irmãos, como eu falei, esse é um salmo que ele reflete um pouco da minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a não dar voz a que a minha alma falava. A maioria aqui não me conhece antes de eu ser pastor. A maioria não me conhece. Já me conheceu depois, alguns me conhecem. Tem uma ali que me conhece, tem outra ali que me conhece. Mas e depois que eu me converti? Depois que eu me converti, sabe uma coisa que eu aprendi a amar de todo o meu coração? A casa de Deus. Irmãos, eu viajo, a pastora Eliane, minha esposa, a gente chega em qualquer lugar, sabe o que a gente faz quando está lá? Onde é que tem uma igreja para a gente ir? Eu amo a casa de Deus. Mas sabe quantas vezes eu fiquei com vontade de não ir para um culto? Quase todos os dias. O que eu vou fazer na igreja? Eu já conheço a Bíblia. Meu pastor vai falar a mesma coisa que falou domingo atrasado. Ele vai repetir alguma coisa. Por que eu vou para a igreja? Ouvir aquele ministério de louvor fanho? Por que eu vou para a igreja?
Não, eu vou botar aqui um vídeo no YouTube e está tudo resolvido. Não, querido. Essa é a voz da alma. Essa é a voz dos sentimentos feridos, magoado, cheio de dor, cheio de sofrimento. A voz do Espírito diz: Deus tem uma bênção para você naquele lugar. Deus tem algo especial para você naquele lugar. Então eu quero conduzir vocês, aqui foi só uma introdução da mensagem, porque eu quero conduzir a igreja naquilo que Deus me conduziu ao longo da minha caminhada com Cristo. E nós vamos aprender, queridos, que independente do que passamos na vida, perseguição, pressão, medo, todo tipo de situação, não importa o que aconteça conosco, nós temos um lugar para estar, nós temos um lugar para ir. Aconteceu, caiu, a Venezuela desmanchou e está desmanchando a metade do Brasil, mas eu tenho um lugar para ir. Por quê? Porque quando eu paro e estudo a história do rei Davi, eu fico pensando numa coisa: se juntar todos os nossos problemas, talvez não dê nem a metade dos problemas que Davi tinha na vida. Por quê, irmãos? Davi era o homem segundo o coração de Deus. E todo homem fiel a Deus, ele tem o inferno todinho contra ele. Perseguição para todos os lados, problema para todos os lados. Vocês podem até ver que no final da história de Davi, até a própria família dele se levantou contra ele, destronou ele. Quem tinha problema na vida era ele, mas ele soube agradar o coração de Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Independente do que nós vamos passar na vida, independente dos problemas, das lutas que nós vamos passar na vida, nós precisamos aprender como agradar o coração de Deus. Porque o que vai contar não é quantos problemas nós vencemos na vida, é o quanto nós agradamos o coração de Deus. Porque, queridos, tem coisas que todo mundo consegue fazer. Quem aqui consegue resolver um problema? Todos nós. Quem está fora lá da igreja consegue resolver problema? Consegue. Quem está lá fora da igreja tem perseguição e ele consegue vencer a perseguição. Quem está lá fora da igreja consegue passar por uma vida de dificuldade, por medo, mas ele consegue vencer também. Mas tem uma coisa que eles não conseguem: agradar verdadeiramente o coração de Deus. Então nós temos por obrigação agradar verdadeiramente o coração de Deus. Então o primeiro ponto que nós encontramos no Salmo 27 é: reconheça sua total dependência de Deus. Davi, o verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi está ministrando para ele mesmo. Davi está dizendo: não adianta procurar em outros lugares, não adianta procurar em pessoas, não adianta buscar recursos em outros lugares se não for em Deus. Davi está dizendo: somente Deus, irmãos, pode oferecer para nós luz, salvação, esperança e refúgio. Não há nenhum outro lugar. Você talvez viajou por N lugares, frequentou vários lugares, entrou em vários lugares, mas nenhum desses lugares tem a luz de Cristo. Nenhum desses lugares te oferece salvação, nenhum desses lugares te oferece esperança, e nenhum desses lugares é refúgio. E Davi sabia que por mais que ele se esforçasse, por mais que ele buscasse conhecimento, sem Deus, ele jamais teria a salvação, ele jamais teria um lugar de refúgio. Queridos, um homem sem Deus, um homem que ainda não se rendeu a Cristo, um homem que ainda não nasceu de novo, ele é cheio de temores e tremores, pois ele não tem esperança na vida, ele não tem certeza para onde correr quando tudo ficar terrível, quando tudo ficar, vamos dizer assim, perigoso. Eu tenho uma história de um amigo meu,
um homem bem de vida, um empresário lá de Paragominas. E certa vez o pai dele adoeceu. E ele ainda não era crente, cristão. E o pai dele adoeceu, levaram para Belém, e lá gastaram muito dinheiro, e o médico disse, agora tem que levar para São Paulo, que aqui o que a gente tem, a gente já podia fazer, a gente já fez, então vai para São Paulo. Levaram para São Paulo, gastaram mais dinheiro, e aí o médico chama a família e diz, nós não podemos fazer mais nada. E aí aquele homem ficou desesperado e disse, o que o Senhor precisar, não importa o valor, mas salve a vida do meu pai. Aí aquele homem que não era crente, e aquele médico, ele disse que não sabe se era crente, mas o médico disse para ele, agora só Deus para resolver. Irmãos, o pai dele não sobreviveu, mas quando ele voltou, ele chegou para a mulher dele, que era crente, e disse, eu quero conhecer esse Deus que podia ter salvado a vida do meu pai. Então Davi é o reflexo desse homem que entendeu que somente em Deus ele tem salvação, somente em Deus ele tem esperança, somente em Deus ele tem um lugar que ele pode se esconder, que ele pode se refugiar, porque o texto continua dizendo, irmãos, e esse é o segundo ponto, reconheça que a presença de Deus é o lugar mais seguro. Davi diz, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Eu estou aqui em Deus. Estão me perseguindo, mas parece que está tudo bem com a tua vida, irmãos. Eu fiquei sabendo que tu está passando por isso, por aquilo outro, parece que nada te abala. Eu disse, não, eu estou abalado, eu estou aflito, mas eu estou escondido em Deus, eu estou me refugiando em Deus. Sabe por quê, queridos? Quando o povo estava saindo do Egito, Deus disse algo para Moisés. Disse, Moisés, o que tu quiser, pode pedir. Qual é a bênção que tu quer? Qual é o milagre que tu quer? Moisés disse, eu não quero nada disso não, Senhor. Eu quero a tua presença. Porque se o Senhor não for comigo, eu não irei. Está lá. Êxodo capítulo 33, verso 15. E aí, sabe o que acontece? Quando Moisés expressa um desejo extraordinário de estar na presença de Deus, Deus coloca ele no lugar. Deus diz o que para ele? Moisés, eu vou te colocar aqui na fenda da rocha, um lugar seguro, um lugar protegido em Deus, e tu vai ver toda a minha bondade. Queridos, quando nós compreendemos que Deus precisa ser o primeiro em nossa vida, quando nós compreendemos que Deus é o melhor lugar para refugiar-se, Ele vem com a bondade dEle sobre a nossa vida, Ele passa com a bondade dEle sobre a nossa vida. Então, Davi, ele nos ensina nessa noite, o Espírito Santo me ensina e te ensina, que não é o dinheiro, que não é o conhecimento, não é o poder e nem as pessoas que nós devemos nos refugiar, é em Deus. Dinheiro é bom, gera segurança, não a segurança que Deus pode nos dar, não a certeza de um lugar protegido das adversidades. Queridos, no dia da adversidade, o conselho do homem talvez sirva. No dia da luta, talvez o dinheiro possa nos ajudar. No dia da escassez, o dinheiro vai suprir um pouco. Mas o que adianta ter um conselho, ter dinheiro, se não tem Deus? Para onde nós iremos? Por isso que o Salmo 127 diz, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Mas Davi, ele tinha uma certeza tão grande, que Deus era um lugar de refúgio,
que no verso 10, ele diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. E aqui Davi não está falando de uma família problemática, não. Ele está dizendo de uma família amorosa, carinhosa, que cuide. Ele está dizendo assim: mesmo que aquele amor falhe, mesmo que aquela proteção falhe, mesmo que teu pai te abandone, mesmo que tua mãe não olhe mais para você, você tem um lugar para se refugiar. Eu jamais vou deixar de te acolher. Deus nunca deixa de acolher aquele que procura Ele. E aí entra o terceiro ponto. E é onde eu quero chegar. A presença de Deus. Deus é um refúgio, mas aí o terceiro ponto que Davi nos ensina, que é o mais forte desse texto: reconheça que a casa de Deus é o melhor lugar para se estar. Irmãos, talvez você não tenha coragem de estar lá na rua, no seu serviço, chorar, gritar, clamar. Mas quando você entra na casa de Deus, você pode dobrar o joelho. Você pode clamar por Ele. Você pode dizer: me ajuda, Pai. E Davi, ele expressa bem isso quando ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. É o Salmo 27:4. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ele explica por que esse desejo. Por que eu preciso estar na igreja? Por que eu preciso congregar? Por que eu preciso frequentar os cultos? Por que eu tenho que estar no culto todos os dias? Por que eu preciso estar na oração? Antes de eu ser pastor, eu morava em Paragominas. Tinha oração 5 da manhã. Sabe quem estava na oração? Eu. Tinha oração 6 da tarde. Sabe quem estava na oração? Eu. Eu tinha uma célula, era na terça, a nossa célula de Paragominas era, né? Eu tinha uma célula na terça-feira. Sabe quem estava na célula? Eu e a pastora. Quarta-feira tinha culto. Sabe quem estava no culto? Nós. Quinta-feira tinha uma célula lá em Pixuna, 50 quilômetros de Paragominas. Sabe quem estava na célula? Eu e a pastora. E de vez em quando, quase todo sábado, nós estávamos no culto de jovem. Porque a nossa filha tinha 5, 6 anos, e a gente já estava ensinando ela para o caminho que deve seguir. E aí tinha um domingo. E tinha um domingo que eu poderia simplesmente dizer para o meu pastor: pastor, o senhor sabe, eu não faltei nenhuma oração. Eu não faltei o culto de quarta, eu não faltei nenhuma célula, então eu estou livre para não ir no culto no domingo. Mas eu não ia para o culto por causa do pastor. Eu ia para o culto porque Davi me ensinou algo. Eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Por que Davi vinha? Por que Davi sonhava em ir para a igreja? Por que Davi queria um templo para ele ir? Por que Davi queria? Queridos, deixa eu te falar algo. Aqui nessa época, não era o palácio, não era o templo que Salomão construiu, não. Aqui ainda era a tenda. Não tinha ar-condicionado, não tinha som, não tinha nada. Mas Davi tinha um amor pela casa de Deus. E é isso que Deus quer resgatar em nós, irmãos. Um amor, uma paixão pela casa de Deus. Queridos, você não vai ver a Bíblia mostrando que Deus vai se manifestar lá naquele estádio. Você não vai ver Deus, diz a Bíblia mostrando que Deus vai se manifestar num centro de convenções. Lá naquela praça ele pode se manifestar em qualquer lugar, pode, mas ele diz, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz que eu vou para a casa de Deus, porque é lá que eu vou contemplar
o meu Deus. É lá que eu vou ouvir um conselho, é lá que eu vou ouvir uma orientação, é lá que eu vou ouvir algo para me caminhar por toda a minha vida. É nesse lugar. É nesse lugar. É aqui, irmãos. Outro dia eu falei para o irmão, eu disse assim, se na igreja que eu congregava tivesse aquele livro de chamada, eu tinha ganhado um prêmio por presença. Eu já fui para culto com dor de barriga, eu já fui para o culto com dor de cabeça, eu já fui para culto em chuva, na época só tinha uma bis. E aí eu ia só, porque não dava para carregar a mulher nem a criança. Mas aí eu botava uma roupa dentro do banco, chegava lá, eu corria para o banheiro, trocava de roupa e estava tudo ok e pronto. Eu nunca olhei para o céu antes do culto e pensei, eu acho que vai chover hoje. Não vai dar para mim ir para a igreja. Eu falo por experiência própria, irmãos. Eu nunca dei uma desculpa para o meu pastor, porque eu não fui para a igreja. Nunca. Meu pastor nunca ligou para mim, nem passou uma mensagem perguntando, meu filho, tu não foi para o culto ontem? Foi o que aconteceu? Porque eu estava lá. Porque eu estava lá. Salmo 26, verso 8, Davi diz assim, eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Vamos ler esse salmo? Você pode ler esse salmo? Ó Senhor, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde reside a tua glória. Onde é que a glória de Deus reside? E o interessante, é didático Davi, quando ele diz assim, eu amo Deus. Quem ama Deus aqui? Mas aí ele diz, como eu amo Deus, eu amo a casa dele também. Que amor é esse que ama Deus, mas não quer estar na casa dele? Que amor é esse que jura que ama Deus, faz promessas de amor, mas quando é ir para a casa dele, a outra coisa é mais interessante. O outro lugar é melhor. O outro lugar dá mais alegria. E essa verdade, que não foi somente uma verdade que Davi falou, mas foi uma cultura que ele criou, que no Salmo 84, verso 10, é um salmo dos coraitas, diz assim, Salmo 84, 10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Imagine alguém dizendo assim, se Deus me der uma única oportunidade de eu ir para a casa dele, eu só quero uma, Deus me dê só uma oportunidade, por favor Deus, se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou rejeitar todos os outros lugares, mas eu quero uma oportunidade para me estar na tua casa. Uma oportunidade. O salmista está dizendo, eu sei que um dia na casa de Deus, é muito melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Olha aí para o seu irmão e repita isso que eu vou falar para você. Bem sincero, mas com aquele amor e carinho. Diga assim para ele, você pode chegar a habitar nos melhores palácios, mas se não ama a casa de Deus, você não ama a presença de Deus.
Não dá para amar Deus sem amar a casa dele. Não dá para amar Deus sem amar o lugar da presença dele. Vamos aprender que igreja não é só um prédio. Igreja é algo espiritual. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Jesus. Mas juntos, nós somos a igreja. E é juntos que nós vamos ser arrebatados. E aí chega no quarto ponto que Davi nos ensina, que é onde eu vou finalizar. Reconheça que o seu coração deve ser governado. Salmo 27:8, o rei Davi diz: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Será que nós podemos dar ordem para nós mesmos? Queridos, Davi não apenas amava a casa de Deus. Davi não apenas amava aquele momento de adoração, de louvor. Ele também entendia que precisava governar a própria alma dele. Ele entendia que precisava governar os seus sentimentos, as suas vontades e os seus desejos. Ele entendia que a presença de Deus é maravilhosa, eu tenho que estar lá. Ele entendia que Deus era um lugar de refúgio. Ele entendia que ele deveria amar a casa de Deus, mas se ele não governasse o coração dele, nada disso teria valor, nada disso serviria. Porque eu sei que todos nós sabemos que o melhor lugar é a casa de Deus. Todos nós sabemos que a presença de Deus é importante. Todos nós sabemos que nós devemos amar a casa de Deus. Todos nós sabemos que Deus é um lugar de refúgio. Mas se o nosso coração não for governado pelo nosso espírito, não adianta saber. Não adianta entender isso. Queridos, a pergunta que sempre fazemos ou escutamos ou fazemos para nós mesmos, porque você pode perguntar para você mesmo essa pergunta: será que independente de quem cante, independente de quem ministre, será se independente de quem esteja aqui no altar, nós conseguimos contemplar a multiforme graça de Deus na igreja dele? Será se nós conseguimos fazer isso? Será se nós conseguimos governar bem os nossos corações dentro da igreja? O bom é que nós estamos na Copa, né? Jogo do Brasil amanhã, 2 horas da tarde, tudo ok, né? Mas deixa eu te perguntar algo. Quem diz para você dar um grito na hora do gol do Brasil? Ninguém. Porque você se governa naquele momento. Você governa as suas emoções naquele momento e você dá um grito, você pula, você roda, você assobia, você faz todo tipo de coisa. Por quê? Porque você está governando as suas emoções. E quando nós estamos na igreja, que é o lugar da manifestação de Deus, por que nós não manifestamos uma emoção, uma alegria, um júbilo de glória? Por que nós não pulamos, não corremos, não damos glória a Deus? Por que a gente diz: gol Jesus, foi gol Jesus? Não, foi gol Neymar nem faz mais gol. Entrou xingando no jogo, mas entrou. Sabe por quê, queridos? Porque ainda não é a voz do Espírito que nos conduz. Vocês acham que eu gosto? Gostar não é a palavra correta, mas você acha que pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, eu bato palma, eu me ajoelho, eu dou glória, eu falo? Não, é porque tem um Espírito que governa a minha alma, que governa o meu corpo. O meu Espírito diz assim: deixa de ser besta a alma, não se importe com quem está olhando para você. Corpo, dê glória. Corpo, bata palmas. Corpo, se ajoelhe.
seja, há uma sequência de ordem, e Davi está dizendo, eu aprendi a governar a mim mesmo, eu aprendi a governar os meus sentimentos. Coração, tu não manda, coração, é Deus que manda em mim. Sentimento, tu não manda, quem manda é Deus. Vontade, é a vontade de Deus. Sabe qual foi uma coisa que o Espírito Santo me ensinou? E eu quero que você aprenda isso. Porque, vamos dizer assim, me ajudou muito na minha caminhada. Quando terminava um culto, irmãos, sabe o que eu fazia? Esse culto foi bom. Pastor, maravilha, gostei. Eu não falava para o meu pastor não, só falando para mim mesmo. Eu falava para mim mesmo, esse culto foi bom, pastor. Gostei, ó, foi 10. Isso para mim mesmo. Mas aí eu ia para casa com o seguinte pensamento: se depender de mim, o outro culto vai ser melhor do que esse de hoje. E eu falava para mim mesmo, hoje eu consegui dizer glória a Deus. No outro eu vou dizer 2 vezes glória a Deus. E no outro eu vou dizer 3 vezes glória a Deus. Nesse culto eu consegui sair do meu lugar e abraçar com o irmão, abraçar o irmão, dar uma palavra para ele. No outro culto eu vou sair do meu lugar, vou falar com outro irmão, vou falar com outro irmão e vou falar com outro irmão. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Independente de quem esteja na igreja, independente de quem esteja ministrando, se o culto depender de mim para ser o melhor culto, pois ele vai ser o melhor culto da minha vida. E aí eu pergunto, se o culto dependesse só de você, seria um culto fervoroso, do sapateado, do fogo, do glória a Deus, do aleluia, ou seria aquele culto do... Amém, pastor. Um dia eu fui numa conferência, eu acho que eu nem era crente na época, pastora, mas a gente foi contratado para fazer a cobertura do evento na igreja. E era um domingo de manhã, e lá o pastor estava suadinho e ministrando, e o sol escorrendo, e ministrando, e ministrando. E eu olhava, eu não era bem crente, eu acho que eu já tinha pouco tempo de convertido, eu olhava para um lado, olhava para o outro, um irmão com o pescoço quebrado para um lado, um irmão com o pescoço quebrado para o outro, roncando. Eu disse assim, coitado daquele pastor, meu Deus, estudou tanto, se preparou tanto e está aqui. Já pensou? Para o pastor foi o melhor culto, mas para o irmão, quem faz o melhor culto não é o pastor, não é o ministério de louvor, não é a estrutura física, não é nada disso. Quem faz o melhor culto é a nossa motivação de desejar ver a glória de Deus naquele lugar. É o desejo do nosso coração de ver a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Por isso, irmãos, que Davi diz algo maravilhoso. Por isso que Davi nos ensina algo que diz assim, eu buscarei a tua face. Senhor, eu buscarei a tua face. Sabe por quê? Deus não precisa fazer pirueta para agradar ninguém, não. Não. Até porque a Bíblia diz que Deus está num lugar e Ele permanece naquele lugar. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Quem deve fazer estripulia é nós. Quem deve correr, gritar, sapatear é nós. Quem é mãe e pai aqui sabe de uma coisa. O que o filho faz para chamar a atenção, pastora? Corrupinho, pula. O pai chega e fica assim, ó, preocupado, olhando. Meu Deus, segura esse menino. Já pensou você dando glória a Deus? Já pensou você correndo na igreja? Já pensou você sapateando? Já pensou você gritando aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia? E Deus disse, anjo, fica olhando para esse rapaz, anjo. Algo vai acontecer, não tira o olho dele não. Não tira o olho dele não, algo vai acontecer ali. Aí o anjo diz, Senhor, desce lá, porque eu não... o negócio lá é só contigo.
Ele está desejoso do Senhor, ele está desejoso, ele está queimando pela tua presença. Desce lá, desce lá. Davi disse algo: não escondas de mim a tua face. Você já entrou num lugar de refúgio, onde a tua alma está daquele jeito, irmãos, que a gente nem consegue expressar. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê ajuda nem de A, nem de B, o dinheiro não serve para nada, o consolo pastoral não serve para nada, uma palavra de conselho não serve para nada, o abraço da esposa, do marido não serve para nada, nada serve para nada, e ali você está naquele lugar. Aí se você é crente, você entra naquele lugar de refúgio e diz para Deus: não escondas de mim a tua face, Senhor. Eu sei que só o Senhor pode me acolher nesse momento. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, mas a tua palavra diz que o Senhor não vai me rejeitar. A igreja não manda ninguém embora. A igreja não rejeita ninguém, irmão. Mas muitos rejeitam a casa de Deus. Muitos rejeitam o lugar da presença. Muitos rejeitam o lugar de refúgio. Muitos rejeitam o lugar de contemplar a glória de Deus. Vamos ficar de pé. E eu quero te perguntar algo.